Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos utilizar CSS para poder estilizar uma página web, uma página HTML e deixar ela semelhante às que vocês estão vendo aqui. Tá? Então nós vamos colocar aí alguns tons de verde, vamos cuidar aqui da largura, colocar um estilo aqui no menu, nos links, e deixar mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Então vamos lá, nós temos a página HTML, que é a mesma que nós já trabalhamos aí em várias outras aulas, tá? Então, este código aqui nós temos uma imagem do bolo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tem a imagem do bolo, o estilo bolo.css e a página do bolo, que é essa página que vocês estão vendo aqui. E aí nós vamos cuidar desse CSS. A marcação está o seguinte, ó. Tem a tag de HTML, que engloba tudo. Aí tem o read, a parte da cabeça do nosso documento. A codificação de caracteres, o título da página que aparece lá na barra de título. Vou linkar a folha de estilo bolo.css. E aí tem um body. Aqui eu tenho um read com H-group, um H1 e um H2. Tem um nav, dentro do nav tem uma lista não ordenada com os links, tá? Que está aqui, ó. Esse aqui, nav. Depois, nós temos uma seção bem grande, tá? Dentro dessa seção, vai englobar o seguinte, este article e também este article aqui. Né? Isso aqui é um article, aqui é um outro article. E aí uma seção que engloba esses dois articles. Tá? Então, tá aqui, né? Um article e o outro article. O primeiro article tem duas seções aqui dentro. Tá? Tem um H3, é o título, a seção de ingredientes e a seção de modo de preparo. Então tá aqui a seção de ingredientes, a seção do modo de preparo e depois tem um figure com uma imagem. Tá? Tem aqui um figure com a sua imagem. Aí termina o article. O outro article vem a parte dos comentários e aí tem um formulário aqui dentro. Então tem um formulário aqui dentro, né? Uns inputs e tal. Depois eu tenho um aside. Então, esse aside ficou aqui do lado. Ó. Tem um conteúdo secundário, que são alguns links. Tá? Tem um parágrafo com alguns links aqui. E depois tem um rodapé. Tá? No rodapé, os direitos reservados e o endereço aqui do desenvolvedor, do site do desenvolvedor. Então, o rodapé está aqui, essa parte aqui embaixo. E aí nós vamos tentar estilizar desse jeito. Né? Então, vamos lá. Né? O nosso HTML, se for só HTML sem CSS, a gente vai visualizar ele assim, desse jeitinho aqui. E aí nós precisamos, colocando as regras CSS, para que ele fique semelhante àquilo que a gente tinha lá ainda, que a gente visualizou agora. Eu vou começar colocando uma propriedade para todos os elementos HTML. Quando eu uso asterisco é um coringa que significa todos os elementos HTML. O que eu quero fazer? Eu quero resetar a margem para 0 e também o padding para 0. Por quê? Porque tem navegadores, os navegadores eles tratam por padrão a margem e padding com valores diferentes. Cada navegador tem uma margem e um padding padrão. E aí dessa forma eu garanto que todas as margens e paddings de qualquer navegador fiquem sendo 0. Aí vai ficar assim. Tá? E aí nós vamos começar então estilizando o Reader. Então lembre-se que ele estava lá com um tom de verde, né? E ocupava tinha uma determinada altura. Então vamos começar aí. Vou começar com a altura, tá? Não, vou colocar logo o background, que dá para a gente ver o fundo. O tom que eu vou utilizar, a cor, vai ser EFC. Então F5 vai ficar esse tom aqui. Eu vou falar também que ele vai ocupar toda a largura do body, de onde ele está dentro. Ele está dentro do body e eu vou ocupar aí toda a largura. Tá? Então é 100%. Tá? E esse 100% é o padrão. Tá? Se eu não falar isso aqui, continua sendo 100%. Já a altura, eu vou querer uma altura de 150 pixels. Tá? E vou querer também colocar uma borda só na parte de baixo. E vai ser uma borda mais grossa, ela vai ter 10 pixels, ela vai ser sólida e vai ter um tom de verde, que vai ser este aqui.
Tá? São tons de verde que eu já escolhi anteriormente. Então ela vai ficar nesse estilo aqui. Se aumentar a largura aqui, continua aqui certinho. Tá? Depois vou trabalhar o H-Group. Lembre-se que esse H1 e este H2 está dentro de um H-Group. Então vou ter um H-Group. Dentro deste H-Group eu vou alinhar o texto. Vou ter um text align. Ele vai ser alinhado à direita. Eu vou colocar um paging. O paging da parte de cima. O paging top de um EM. Tá? Primeiro vamos ver como é que vai ficar isso aqui só. F5. Opa. Isso. Aí eu vou colocar um paging. Um EM. Vamos ver lá como é que vai ficar. Vem para cá. Alinhei à direita e o paging top aqui. Tá? Se eu tirar esse paging top, salvar, ó, ele fica bem coladinho aqui em cima. Eu coloco o paging da parte de cima e ele dá abaixo um pouquinho. E aí eu vou dizer também que ele vai ter um paging right, um paging à direita. Observe que ele está bem coladinho aqui. Eu quero descolar. Tá? Quero deixar mais longe. Então vai ser um page de 15 EM. E ele vem mais para cá. Mas se aumentar a largura do navegador, ó, ele não está centralizado não. Está 15 EM da direita. Né? Então o H-Group vai ficar dessa forma. Eu vou estilizar agora o H2. Então eu tenho um H-Group. E dentro desse H-Group eu tenho um H2. Para este H2, eu vou colocar um paging a mais, tá? Um paging right. Eu vou aumentar o paging right dele, porque eu não quero que ele fique aqui alinhadinho junto com o H1. Então eu vou colocar um pouquinho a mais, tipo 5 EM. Salvei, F5, ele vai ficar dessa forma. Se eu aumentar aqui o tamanho da tela, ó, né, não está centralizado não, não está encostado lá não. Está aqui, ó, 15 EMs aqui, mais 5 EMs aqui. É isso que eu fiz. Deixa aqui do lado. E vamos continuando, tá? Agora, eu vou estilizar a minha folha de estilo aqui, tá? Os meus links. Tá, por enquanto assim. Deixar aqui do lado. E aí nós vamos trabalhar nela. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero tirar os marcadores, tá? Então vou colocar nav, o L, e eu vou tirar, opa, só o L. E eu vou tirar os marcadores. Os marcadores ali a gente não está vendo, porque eles estão bem encostadinhos aqui, ó. Mas se eu aumentar aqui, por exemplo, margem, left, colocar aqui 50 pixels, você vai ver que o marcador está ali, tá? Eu não quero esse margin left não, tá? É só para mostrar que os marcadores estão ali. E eu quero tirar esse marcador. Então eu vou colocar um list style type. E para retirar o marcador é o none. Então nenhum marcador. Então esses marcadorzinhos aqui vão sumir, tá? Então eu já vou tirar essa margem, que eu também não quero ela. Ctrl S, F5, tá aí, por enquanto isso. Vamos trabalhar agora cada um desses LIs. Lembre-se lá, ó. Eu tenho aqui eu tenho o nav, dentro do nav eu tenho um L, dentro do L eu tenho cada um dos LIs, dos itens da lista. E eu vou falar que o display deles é inline. Por padrão, o display é bloco. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Nav, o L, LI. Vou colocar um background que a gente consegue ver que ele é um elemento aqui não de bloco, tá? É um elemento de lista mesmo, list item. E eu vou mudar esse display dele para inline, e aí um vai ficar do ladinho do outro, um vem para o lado do outro, né? Vai ficar com comportamento inline. Opa, aqui não. F5, ficou um do lado do outro, e observa aqui o fundo deles, tá? Isso aqui foi só para a gente visualizar, tá? Não vou usar isso aqui não. Ctrl S, F5. Aí. Agora eu vou estilizar cada um dos links da tag A. Então eu tenho um nav, dentro do nav eu tenho um L, o LI e a tag A. Aí para a tag A, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar falando que a cor dela
é preta e não esse azul padrão. Tá? Então, color vai ser black, Ctrl S, F5, ó, a cor aqui é preta agora. O que mais que eu vou falar aqui? Eu vou dar uma largura a mais, tá vendo que ele tá bem coladinho no outro? Né? Então, eu vou definir uma largura aqui, width, definir uma largura, e essa largura vai ser 10 em. Isso é uma largura baseada no tamanho da fonte. Tá? Aí, por enquanto, não mudou, né? Mas já a gente vai observar essa diferença aí. Vamos continuando aqui. Vou tirar o sublinhado, text, decoration. Vou tirar esse sublinhado aí com none, Ctrl S, 5, tirei o sublinhado. Continua sendo um link, tá? Mas está sem sublinhado e está preto. Vou colocar um paging de 1 em. Se eu colocar só um em, vai ficar assim. Tá, por enquanto vamos deixar assim. Depois, se precisar, a gente corrige. Fonte o peso da fonte vai ser bold, vai ficar negrito. Por enquanto é isso aí. Por enquanto vamos deixar dessa forma. Depois, se precisar, a gente mexe nela mais. Vamos falar do momento over, que eu quero que ele sublinhe quando estiver no over. Então, nav, o L, L-I, A, o A no momento over. Então, quando eu passar o mouse em cima, o text decoration vai ser underline. Volta a ser o padrão. Então, tá aqui normal, passei o mouse, fica lá sublinhado. Vamos falar o que mais aqui? Deixa eu ver. Tá, vamos já. Acho que do nav tá ok. Se precisar, a gente volta nele depois. Vamos trabalhar agora a seção, tá? Essa seção aqui todinha. Eu não quero que ela ocupe 100% da página, tá? Eu não quero que ela ocupe tudo. Eu vou querer que ela ocupe só uma parte, que vai ser aqui uns 80%, tá? Aqui a gente vê como se ela, tipo, parece que ela está ocupando só 80%, mas é por conta do conteúdo, ó. Ela ocupa aqui 100% da página. Eu não quero isso, eu quero que ela ocupe só 80%. Então, vamos falar que o section, ele vai ocupar uma largura, width, de 80%. F5, ó, tá só 80% da página, tá? Por quê? Porque depois eu vou pegar o aside que está aqui e colocar aqui do lado, tá? E para que isso funcione, para que esse aside fique ali do lado, eu já vou definir aqui um float. Não, float left eu defino depois. Quando eu for mexer lá no aside, a gente muda isso aqui, tá? Por enquanto vamos deixar assim. E aí vamos trabalhar agora o artigo que está dentro da seção. Tá? Então vou ter o section, article, e vamos trabalhar esse artigo que está dentro da seção para deixar ele mais apresentável. Vou definir uma borda, essa borda vai ser sólida, vai ter um pixel e cor preta. Ctrl S, F5. Olha, eu tenho dois artigos, esse artigo aqui e esse artigo aqui mais embaixo. Artigos dentro da seção. Tá? Vou colocar uma margem, porque eles estão grudados, né? Então vou colocar uma margem aqui de 10 pixels, para eles se separarem. Tá? Vou colocar também uma margem à esquerda maior, porque aqui ele está bem coladinho. Eu quero que ele fique mais um pouquinho para cá. Então vou colocar uma margem somente à esquerda, de 40 pixels. Todas as outras margens vão ficar 10, porém a da direita vai ficar 40 pixels. Que mais que eu vou mexer aqui? Vamos mexer nesse texto aqui, tá? Esse cara é um H3. Dentro da seção eu tenho um artigo, dentro do artigo eu tenho um H3, tá? E aí nós vamos definir a regra para esse H3 aí. Então, vamos lá. Section, article, e aí dentro dele tem um H3, nós vamos colocar uma regrinha aqui para ele. A regra para ele vai ser, nós vamos primeiro alinhar o text align, nós vamos centralizar, tem text align center, está aqui centralizado. Eu vou deixar ele todo maiúsculo, tá? Então text
transform, uppercase, tudo fica maiúsculo. E vou mexer na cor de fundo. Vou colocar um background aqui, verde, green. E aí vai ficar dessa forma aqui. Aí nós vamos agora, esse bichinho aqui ficou para fora, né, os marcadores. Vamos colocar esses marcadores para dentro. Então, section. Aí dentro da seção eu tenho um article. E dentro desse article eu tenho o L, que é a lista não ordenada. Uma lista não ordenada que está lá dentro do artigo, que está dentro da section. A margem à esquerda dela vai ser 5em. E aí não só vai pôr para dentro, como já vai ficar um pouquinho mais para cá. Já fica esse recuo aqui, fica mais interessante. Tá? Então é isso aí que nós vamos fazer com ele. Depois, observe que aqui tanto aqui já está formatado, aqui também. Né? Vamos mexer agora nesses caras aqui, tá? Vamos dar uma apresentação melhor para esse formulário aqui. Observe que nesse formulário, aqui o formulário, tem um artigo, dentro tem um H3, dentro tem um formulário e tem um label. E aí o label ficou aqui nome e o negócio ficou aqui na frente, só que não ficou muito legal. Então o que eu vou falar? Eu vou falar que esse nome aqui, que esse label, é de bloco, tá? Falar que ele é um elemento de bloco, porque isso aqui já vai cair para baixo, simplesmente falando que ele é de bloco, tá? Então, vamos lá, vou colocar essa regrinha aí. Vou dizer que os labels, dessa forma que eu estou fazendo, afeta todos os labels. Se eu tivesse labels fora dos articles, eu poderia colocar section, article, e aí form, e aí label. Tá? Mas como só tem isso aqui, eu vou dar uma forma mais prática. Eu vou falar já direto aqui. Display, block. Pronto, ó. Já ficou um elemento de bloco. E aí eu vou falar também, vou dar uma margem para ele, para eles ficarem mais longe. Margem, uma margem pequenininha, 5 pixels só. Mais distante um pouquinho do outro. Tá? Aí eu vou falar também que este cara aqui, isso aqui é um input do tipo texto. Já isso aqui é um text area. Tá? A gente observar aqui, eu tenho um input do tipo texto e tenho aqui esse text area aqui. E aí nós vamos mexer nesse text area agora. Text area. E eu vou falar que esse text area, ele tem uma altura de 300 pixels e ele vai ter uma largura de 90% da largura do container dele. Como ele está dentro desse artigo, ele vai ocupar 90% deste cara aqui. Tá? Vamos observar como é que vai ficar. Ocupou 90% aqui desse cara. Ficou bem coladinho aqui, eu vou colocar uma margem para separar. Uma margem aqui de 5 pixels. Pronto, né? Já ficou aqui mais espaçado um pouquinho, fica melhor. Agora, eu quero falar o seguinte. Este cara aqui, eu não quero que ele fique pequenininho, eu quero que ele venha até um tanto aqui assim. Né? Eu quero que ele fique mais largo, maior. Então, o que eu vou fazer? Ele é um input, tá? Então, se eu vier aqui simplesmente falar input e falar da largura do input, width, por exemplo, 50%. Aí a gente observa que o botão também cresceu. Né? E 50% não ficou bom, vou colocar um pouquinho mais, tipo, sei lá, 80%. Ó, 80% aqui para mim tá bom, né? Para esse input. Porém, para esse botão não tá. Então eu quero uma regra que se aplique a este cara aqui, mas não se aplique a este botão. Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Eu tenho um input do tipo texto e tenho um input do tipo submit. Input do tipo texto é a caixa de texto. Input do tipo submit é este botão aqui. Né? E eu quero que a minha regra se aplique somente a este input do tipo texto aqui. Então vamos lá corrigir isso aí. Eu vou dizer que vai ter uma regra, um input, porém vai ser um input onde o type é igual a text. Então esta regra aqui só vai caber a este input aqui e não mais a este outro input onde o type é submit. Pronto, o botão ficou pequenininho. Né? Só que o botão ficou pequeno e eu achei que ele ficou pequeno até demais.
Então vamos colocar aqui um input, uma regra, o input do type submit. Isso agora aqui é pro botão. Outra forma seria colocar um ID, tá? Poderia vir aqui, colocar um ID para este cara aqui e colocar um outro ID para este cara aqui. Aí eu poderia trabalhar com ID. Seria outra possibilidade também. Tá? Mas eu já quero colocar assim que eu já mostro para vocês esse outro tipo aqui de seletor. Sim, o botão está aqui, eu quero que ele fique embaixo. Para ele ficar embaixo, basta colocar o display dele como bloco e aí ele já vai cair lá para baixo. Tá? Aí já fica fácil de jogar ele lá para baixo. Eu vou falar também que ele está bem miudinho aqui, bem pequenininho, e aí eu vou aumentar aqui o paging dele. Eu vou colocar um paging em 6 pixels. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Isso. E aí nas laterais eu vou colocar 12 pixels. Tá? 6 pixels em cima e embaixo, 12 pixels dos lados. Tá? É isso que eu estou falando aqui. Quando eu coloco somente dois valores, primeiro em cima e embaixo, o outro direita e esquerda. E vou colocar também, como ele está bem grudadinho aqui, eu vou colocar uma margem à esquerda. Vai ficar um margem left de 5 pixels, igual a gente fez lá com text area. Text area, aqui, né? Só que aqui eu vou colocar só a esquerda. Pronto, né? Já descolou lá. Tá, que mais? Agora vamos trabalhar aqui este cara aqui, ó. Este cara aqui é um aside. Então vamos colocar algumas regras aí para esse aside aí. E lembre-se que o aside eu quero colocar ele aqui do lado. Tá? Então vamos lá. Aside. Eu vou falar que a largura dele... Ó, lembre-se, a largura desse section ficou 80%. Então sobra 20% para esse aside. Só que eu tenho que lembrar que eu ainda tenho margem, borda e tal, né? Então não vou colocar 20% que eu sei que não vai caber, tá? Eu vou colocar aqui uma largura de, por exemplo, 17%. Depois, se eu quiser, eu posso tentar aumentar um pouquinho. Vamos lá, vamos colocar já uma borda. Essa borda vai ser em 7, vai ser 5 pixels e vai ser verde. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, por enquanto, ficou isso aqui. Vamos colocar um background color. Vai ser um tom de verde. Esse bem aqui. Pronto. Vou colocar, o texto está bem... Primeiro vamos justificar esse texto. Né? E depois eu vou separar ele. Text, align, justify. Aí ele fica, né? Observe que ele está alinhado à esquerda, então vou justificar, está justificado. E eu vou descolar ele da margem. Vou colocar um paging aqui. Então, paging de 7 pixels. Então, paging de 7 pixels para descolar aí da margem. E agora, o que eu quero fazer é jogar ele aqui para cá. Então, deixa eu aumentar um pouco a largura aqui. Tenho esse cara aqui. E este cara aqui, eu quero que ele suba e fique aqui. Para isso, eu vou flutuar este section para a esquerda e flutuar esse aside também para a esquerda. Pode ser até para a direita. Vamos flutuar isso para a esquerda e o outro para a direita. Então, vamos pegar lá o section. Colocar um float nele aqui, left. Quando eu faço isso, as outras coisas que estão aqui embaixo vão subir, observe. Ó, né? Subiu aqui aquele aside, ficou aqui atrás. Né? Aqui não subiu, mas ficou todo bagunçado. Né? Então vamos lá, vamos flutuar o aside também. Aside, float, right. Vamos flutuar ele aí direita. Pronto, ó. Então o section está aqui, o aside foi flutuado para a direita, mas observe que isso aqui, ó, é o footer, tá? O rodapé, mas já a gente corrige isso aqui. Eu poderia flutuar ele também a left, tá? Pode ser também, aí depende de como que a gente vai querer que fique. Observe aqui a diferença. Ó, vai colar mais aqui à esquerda, tá? E aí mesmo que aumente aqui a largura, continua lá, se eu diminuir a largura, diminuindo, não cabe mais, aí ele é jogado para baixo. Enquanto cabe aqui, ele fica ali.
Tá? Sim, ProSide é isso. Vamos controlar agora lá o rodapé. Tá? Primeiro, eu vou pegar aquele rodapé e já colocar um background nele. Aquele rodapé é um footer. E já vamos colocar aqui um background nele para a gente visualizar onde é direitinho o que ele é. Então, vou colocar este tom de verde aqui nele. F5. Ó, o rodapé, a gente observa, está pegando tudo isso aqui. Né? Por quê? Porque quando eu coloco float, o que está embaixo sobe e ocupa aquela posição. É como se o float flutuasse em cima da tela. Aí o que tem embaixo de HTML pega e sobe e vem aqui para trás. Né? Aí não é isso que eu quero. Para eliminar esse erro, né, que a gente pode dizer aí que o float causa, eu vou colocar um clear. Como está tudo flutuando à esquerda, pode ser clear left. Só que se eu flutuar esse cara para a direita, e eu já tenho um outro lá flutuando à esquerda, é melhor colocar um clear buff. Vou deixar assim. Pronto, ó, já está aqui embaixo certinho. Está aqui embaixo, já está aqui do lado. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar aqui para o rodapé, centralizar o texto, tá? Text align, center, porque aquele texto lá tinha ficado só alinhado aqui à esquerda, então eu vou centralizar, F5, está centralizado. Se quiser aumentar também um pouco da largura desse footer, né? Deixa eu colocar uma altura aqui para ele, um height, por exemplo, de 100 pixels. Vou ficar um pouquinho mais alto. Eu posso colocar aqui um page top, por exemplo, de 2em, ver se fica bom. Isso. Né? Esses valores aqui a gente vai chutando mais ou menos, ver se fica bom, se não, tá? É bom visualizar também mais no navegador. Né? Então, por enquanto tá ok. Se diminuir a tela, observe, esse cara cai para cá. Tá? Então, eu não quero que ele caia para cá, eu vou deixar ele float left. Porque se eu visualizar isso no navegador pequeno, ele fica aqui. Tá? Sim, tá, por enquanto tá bacana. Né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode mudar. Eu quero mudar esse cara aqui, né? Esse figure. Vamos mudar, colocar uma regrinha aí para o figure. Essa imagem está dentro de um figure e dentro tem um caption. Como eu quero primeiro centralizar ele. Só que ele não é texto, tá? Então, se ele não é texto, uma forma simples de centralizar é aumentar a margem da esquerda e também a margem da direita. Um jeito bem simples de manter as mesmas margens, tanto da direita quanto da esquerda, é falar assim, ó, margem alto. Pronto. Definir margem da esquerda e de direita automático e ele vai centralizar. Aqui ele não... tá. Mas aí eu não defini largura para ele, tá? Se eu colocar aqui um background, color, background é só para a gente visualizar. Olha, ele é tudo isso aqui. Então, não vai, né? Não centraliza. Então, vamos definir uma largura para ele. Vou definir uma largura aqui para ele de 220 pixels. E aí, pronto. Ó. Agora, ele só é essa largura, as margens estão automáticas, fica certinho. Tá? Posso tirar isso aqui. Como o texto aqui, ó, esse texto está bem coladinho na imagem, eu vou colocar aqui um paging, esse texto e esse texto, ó, tudo bem coladinho. E eu quero separar. Então, paging, 2em, que eu consigo separar o texto que vem antes do figure. E aí a legenda fica juntinha lá. Tá? Acho que tá bom assim. Vou colocar um pouquinho mais. Não, acho que esse aqui não tá ficando bom, não. Eu vou colocar uma margem de cima, de 1em. Vamos ver lá se vai ficar bom. Então, margem. Tá, não ficou bom não, porque não ficou certo, né? Não, vamos deixar o page mesmo. Acho que o page ficou melhor. De 1em.
Isso, né? Já dá pelo menos um espacinho aqui embaixo. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando, na visão geral. Isso, acho que tá bom, né? Tá razoável. Acho que só pode melhorar esse menu aqui, né? Dar uma ajeitada aqui nesse menu. Acho que tá muito para a esquerda aí e tal, não tá muito legal não. Vamos ver o que a gente consegue melhorar nele aqui. Vamos pegar lá a parte onde eu trabalhei o menu. Fonte, acho que eu vou chegar ali eu vou colocar ele mais para aumentar a margem aqui da esquerda dele. Margem left. Deixa eu colocar aqui 5%. Fica melhor. E aí mesmo que eu diminua o tamanho da janela aqui, como é porcentagem, continua ali certinho. Isso, acho que tá bom assim. Passo o mouse. Tá muito estreitinho, acho que essa altura aqui dele que não tá boa, tá? Então vamos dar uma melhorada aqui nessa altura dele. Deixa eu ver aqui como é que eu tinha colocado. Então vai ser aqui. Não, aqui não. Vou te falar aqui que o page to AM, deixa eu tentar um page maior aqui, ver se fica bom. Não, mas não aqui. Paging top de 1M. Não. Vou tentar a margem. Opa. Deixa eu tentar 10 pixels. Não, também não está boa não. Então nós podemos tentar o seguinte. Eu vou tentar fazer o seguinte. Aqui o LI, o display foi inline. Eu vou colocar aqui o display de cada um desses botões como bloco. Aí eles vão quebrar, tá? Fica aqui. Vou colocar um background para você conseguir ver eles. Background, head, background, color, head. E aí nós já vamos melhorar isso aqui. Então, background color head é isso. Só que aí eu vou flutuar ele, float left. Aí fica melhor aqui, né? E só deixa eu ver aqui se vai ter problema. O problema que eu tive ali foi aqui, né? O texto que, né, diminuiu demais. Opa, olha para cima. Isso. Então vou tirar essa background. Vamos ver como é que vai ficar. Isso. Deixa eu ver se o section já tem um float. Pode acontecer, pessoal, deste cara aqui, por conta deste float, pode acontecer desse cara tentar subir. Tá? Se eu observar lá no HTML, eu flutuei estes links aqui, eu coloquei um float. Então, o que vem depois, que é esse section, pode acontecer dele subir. Para evitar de acontecer isso, eu já vou colocar aqui no section aqui, um clear left, que eu estou flutuando lá à esquerda. 5, ótimo, não teve problema nenhum. Está aqui normal. Então, os links estão a altura boa. Se eu diminuir aqui o tamanho, já vai encaixando ali. Ok? Ó, tá dando... Opa! Tá acontecendo esse tipo de erro aqui, porque tem aquela margem aqui, à direita, aí se eu diminuo demais, ela vai quebrar na linha, e aí vai ficando para baixo. E aí isso aqui, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre Media Query, e a gente aprende como é que a gente pode resolver isso aí, tá? Para não acontecer esse tipo de coisa. Ok? Nós podemos até mudar esse tipo aqui de menu também e tal, apesar que o menu acho que está tranquilo. Vamos mudar lá a parte do título, tá? Mexer no Media Query, e isso aqui também, ó. Na hora que eu diminuo muito, esse cara aqui cai para baixo. Se ele cair para baixo, eu não quero que ele fique pequenininho. Eu vou dizer para ele ocupar toda a extensão aqui, toda a largura. E essas coisas a gente vai controlar, então,
depois na próxima aula. Nessa videoaula nós vamos deixar desse jeitinho aqui. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço. Até a próxima.